chão. General tá cego, ele deita, a Loki 10 no chão! Fúria! Excelente final para a equipe da Fúria. É camisa nova, é o manto sagrado novo dos Furiosos. Eles conseguiram ter calma e tranquilidade, chegar no final da partida com a sua equipe completa. A gente sempre fala superioridade, seja de posicionamento, seja de número de jogadores ou seja de armamento, quem sabe até de recursos. Eles estavam com superioridade numérica, eles estavam com superioridade de recursos, eles estavam com superioridade de posicionamento. Primeiro travaram o Santos, foram pra cima da God. A God ainda estava melhor posicionada na safe, mas o high ground de chegada da safe era da Fúria. E quem perdoa é Deus. A Fúria não perdoa ninguém pelo meio do caminho, e foi pra cima. JM ainda tomou aqueles capas, mas segurou. Biel levou o Alok no chão, Biel tomando dano pro gás, o último caiu, e assim a Fúria carimba o seu buia, o primeiro buia desse domingo de Liga Brasileira de Free Fire. Belíssimo buia na XD. Muito bom pra eles, que era a equipe dentro do top 10 com menos buias. E fazia um bom tempo que eles não garantiam essa primeira colocação. E conseguiram fazer isso com maestria. Que flash excepcional ali no final, né, Pifon? Exatamente ali. O time da Fúria ficou muito feliz na jogada. Souberam aproveitar as vantagens, como mesmo o Murilão disse ali. Superioridade de recurso, tanto de... E também número de vivos, né, que a equipe tinha. Foram muito precisos ali na hora de rushar em cima dos jogadores da God. Só um da God que estava bem posicionado ali na negativa, os outros já estavam bem no cantinho ali, muito prejudicados pelo high ground. Então facilitou muito para esse buiazão da Fúria. Mas apesar da segunda colocação, a gente tem que elogiar sim o trabalho da God, porque teve aquele impasse entre eles, Vivo, Cade e Red, soube lidar muito bem, soube avançar, recuar, se proteger e esperar, talvez até esperar a própria movimentação da Red. Pode ser que eles tenham pensado, a Red não vai simplesmente ficar parada aqui, porque não é a característica dessa equipe. A Red prefere jogar o seu do que necessariamente ficar marcando o jogo das outras equipes. Então com isso, esperaram um pouquinho e depois fizeram aquele avanço para VK, que eu comentei antes. A Vivo Cade tem sido muito contestada aqui em Purgatório e parece que tem dificuldade de responder esse tipo de situação. Agora soube utilizar isso a seu favor e chegou no final aí, garantiu o top 2. É interessante ver a mudança de postura das equipes, sabendo que é uma reta final, eles precisam a gente brinca do all-in, do apostar tudo, porque senão a classificação vai pro brejo, e se bobear não só a classificação, a sua permanência na Série A. As equipes que vão mudando a postura vão pontuando, talvez não tanto por colocação, mas as eliminações vão contando e muito nessa reta final. Você acompanha a pontuação das equipes a Los Grandes, mais uma vez começa com o pé esquerdo e pode ver uma complicação, porque a New X está pontuando, Ana. A New X também sofreu um pouco no começo, mas fez uma estratégia interessante. Pegou os dois jogadores que sobreviveram e colocou um deles na parte norte e outro na parte sul do mapa, garantindo que se alguém se encontrasse, né, encontrasse eles no meio do caminho, um poderia ter mais chance de garantir essa sobrevivência. Eles querem se afastar da equipe da God, eles querem se afastar da Fúria, querem ultrapassar o Flamengo e quem sabe encostar na BD. Esse duelo fez por merecer, esse duelo é briga de topo, meus amigos, é buia da SS Esportes. Vamos acompanhar, como a gente acompanhou essa belíssima comemoração, vamos acompanhar esse melhor momento, o momento final. A estratégia deles funcionou, olha essa team play, 2-2-2-3, cada um fazendo um número regular de eliminações. Eles foram distribuindo bala. O Cauã caiu, o Pão caiu, o Antunes ficou só, o pó da rabiola. O Leal falou, calma aí, vamos trabalhar bem as nossas granadas. A granada do Pedro bateu e ficou. Veio mais uma, ficou travada no gelo. Leal avançou, olha essa flash do Leal. O Antunes foi dançando para as granadas, o Antunes foi trocando a 12 nova, funcionou. Ele põe os dois no bolso e consegue finalizar essa segunda queda. Que buia da SS na XD.
Mais uma queda em que uma flash é diferencial para garantir uma vitória. E a BD não acertou nenhuma granada ali, ficou muito difícil para eles. E apesar da incerteza se tinha pego mesmo essa flash ou não, que momento que ele teve certeza que ele poderia rushar? No momento em que o seu gelo foi baixado, né, que foi quebrado e a equipe adversária não veio para cima. Muito provavelmente nessa ele percebeu a janela de oportunidade de ir lá e finalizar todo mundo, e a SS garante o seu 9º buia na competição. Pifonzinho, lá atrás, na Pro League ainda, em sua terceira temporada da Pro League, a gente falava, a Loud era uma exímia utilizadora da Flashbang, só que muita gente pegava a flash e jogava fora, pegava a flash e jogava fora. Agora eu acho que eles entenderam o quão é importante você ter uma, duas ou até um pouquinho mais de flash guardadinha na sua bag. Não, ajudou muito. A utilização da Flashbang ali foi muito boa pro Antunes ali rushar também. Mas teve um lance ali na hora que tava explodindo o gelo, como a Aninha falou, além de eles não terem imprimido uma pressão forte nele, sabendo que eram 2 contra 1 ali atrás do gelo, ele ainda conseguiu estrefar com a Baobal dele. Então, tipo, a utilização da flash, que foi muito excelente, com a utilização da Baobal dele ali, não tinha como dar errado ali naquela situação. Quando ele pegou a informação que ele derrubou o cara, já rushou no segundo e já estavam cegos e não tinha muito o que fazer. E o bacana é que a SS jogou muito bem até esse buia, né? Por um breve momento, acho que a torcida deve ter segurado ali um pouco a respiração, até porque a BD é disparado a maior fazedora, se é que dá pra dizer assim, de buias na competição. Então tinha ali um impasse bem forte entre esses dois times, mas a SS jogou bem demais até chegar aqui também, porque eu tinha elogiado a movimentação da God, que estava sendo pressionada por 2 equipes, uma era o Cruzeiro e outra, se eu não me engano, era a Red Kennedy, e conseguiu evitar o campo visual para poder fazer um rush e encurtar essa distância para cima do Cruzeiro. Mas a SS chegou muito inteligente, foi derrubando os jogadores ali da God, não conseguiu finalizar todo mundo por causa da proximidade ali do Cruzeiro, mas soube chegar depois e poder fazer o wipe e garantir aquele posicionamento que foi crucial para eles estarem bem no final. Buia pra SS! Ela carimba o primeiro buia no dia de hoje com 14 abates. O posicionamento fazendo diferença, mas a trocação tá mais do que afiada na mão dos meninos da SS. Eles fazem comemoração à la emoji, à la dancinha, agradecendo o público. Meus amigos, segura a SS, porque são 3 quedas e 2 buias para SS. Lembrar vocês do seguinte, eles já carimbaram Kalahari com 14 abates. Eles carimbaram pouco abate nessa bermuda, pouco, apenas 6, mas um belíssimo buia. E não podemos esquecer que tiveram um 5º lugar na primeira queda em Purgatório. A SS já tem nesse momento 98 pontos apenas na metade do dia. Será que teremos recorde? Enquanto acompanhamos esse finalzinho, o Boyka veio pra cima, foi colocado no chão por um QS belíssimo do Japa BKR. Ainda teve o Fixa segurando aquela 12 nova, segurando a saída do gás. Tinha o Nativa de pé, tinha o Horus. O Nativa ainda tenta acertar o Fixa. O Fixa segura, põe o Nativa no chão. Nativa ainda finalizou já para BKR. Fixa acabou caindo. Ele ainda somou mais um abate ali no final. Traz um tomperro bom de pontuação para o Corinthians, que acreditou eu que possa ser a equipe que mais pontuou nessa queda. Mas essa dobradinha em sequência tá insana na XD. E esse posicionamento que a SS conseguiu garantir nesse final de partida era tão bom que mesmo se o Cruzeiro ou o Corinthians saíssem com os 4 jogadores, seria muito difícil para a SS perder esse buia. Essa positiva que eles tinham ali, considerando aquela área basicamente de praia, seria muito difícil para trocar. E aqui nos melhores momentos, a BD, o trem bebê com uma panela na mão batendo, eu perdi até a voz naquele momento, não sabia nem o que dizer. Mas Murilão, o que foi interessante foi o posicionamento, mais uma vez, sendo crucial para a SS garantir esse primeiro lugar. Posicionamento fazendo diferença e assim,
Hoje, eu acho que ainda não vi o que eu chamo de tríplice coroa, que seria você vencer uma queda em cada mapa. Eu não lembro de ter alguma equipe ter feito ainda esse feito. Então, falta purgatório para a equipe da SS. Então eu tô bem ansioso para ver essa próxima. Eu tô acompanhando os melhores momentos dessa, mas já ansioso para a próxima queda. E como você disse, né, o Corinthians de fato é a equipe que mais pontua porque teve 9 eliminações. E fez isso até com bastante calma, considerando até os momentos finais em que a Los Grandes tem toda uma agressivada. Depois o próprio Pifon fala, parece que eles estão se segurando, talvez até um pouco demais. Naquele momento, 2 dos jogadores da Los Grandes saíram da guarita e tentaram encurtar para cima do Corinthians, mas o VN foi derrubado e não foi levantado, e o próximo veio em sequência. O efeito dominó foi instaurado e o Corinthians logo ali já garantiu mais alguns abates para sua conta, Murilão. O Pato finaliza para carimbar o buia da equipe da God nessa quarta queda na XD. E o Pato com 3 das 5 eliminações que eles tiveram nesse final. A God vem se destacando mais uma vez neste quesito, até mesmo nas mãos desses 2 jogadores, principalmente Pato e General, que até mesmo, Murilão, se a gente pegar aqui, ontem eles tiveram 36 eliminações e tivemos 14 nas mãos do General e 12 nas mãos do Pato e 5 nos outros 2 jogadores restantes. Então a God realmente tem se destacado nesse sentido, principalmente nesses 2, o que é interessante porque o General durante essa semana chegou a tirar a tag da God do seu nome e o pessoal questionou se ele ainda estava na equipe. Só que aqui mostrou que não só está, como veio para ficar. Pois é, foi até complicado porque ele e Broco vão fazendo dupla, se eu não estou enganado, os 2 estão fazendo dupla no campo do Alok. Então essa falta de tag foi meio preocupante para a torcida, mas depois da confirmação, suave demais, Pefonzinho. Daquele alívio, né, galera? A torcida já fica, não, graças a Deus por isso. E foi uma... Murilão, diga, Ana. Eu quero aproveitar esses melhores momentos, principalmente com as trocações do Santos, porque foi muito interessante aquela briga de Santos e BD, né? Pelo topo da tabela. E um lança muito bem utilizado aqui nesse momento pelo trem. Até fiquei pensando já no quê? Nas farpas, porque também tá rolando um pouquinho de farpa da BD, só que a gente não sabe exatamente pra quem. O Trem BB andou falando nas redes sociais essa semana que tem gente que tenta trocar, mas não troca. Será que seria contra o Santos isso? Vixe, eu prefiro aquilo, não concordo nem discordo, me inclua fora dessa. Porque essa estreitinha deixa entre eles. Eu sei que é o seguinte, farpas saudáveis fazem bem. Eu acho que elas trazem um tomperro a mais nessa competição. A gente sabe que todo mundo troca uma ideia bacana, todo mundo brinca. Às vezes cutuca, mas cutuca com aquele respeito. Cutuca só pra tentar desestabilizar. Porque fora do game é suavidade na nave, não é Pifonzinho? Exatamente, pô, farpa, como a gente já tinha comentado sobre isso, existe. A galera acha que muitos jogadores profissionais não, por se farparem, não são amigos. Mas às vezes, por se farparem, eles são amigos, ao contrário. Eles às vezes estão. A galera entende, às vezes, entende um tom de raiva, de rage, sabe? Mas não é esse tom, é um tom às vezes de brincadeira, de ironia. Diferença pro líder! Buia pra BD! No momento eles não tinham eliminações, mas eles tinham um posicionamento. Eles não tinham pressa, eles tinham visão de jogo. Eles tiveram calma, tranquilidade, frieza, sangue nos olhos para poder se posicionar bem, deixar as rotações ao em volta começarem. Muito recurso nesse final, não precisaram usar os recursos ao longo do caminho, então farmaram mais gelo, ficaram melhor posicionados e na trocação foram exímios. A bala tá afiadíssima. Você vê que o Fênix foi avançando. Naquele momento eles já tinham 5 eliminações. O Fênix esperou o IGzinho sair, rajaturou mais o trem, quem somou o abate. Depois foram avançando demais. Jubinha foi caçando a testa de qualquer jeito do Vasile. Ele falou, não, vou encurtar, vou rajar. Mas quem levou foi o Pedro pra carimbar o seu buia. Acompanhamos agora o replay desse belíssimo buia da Black Dragons na XD.
Conseguiu um buia excepcional e o dia, na verdade, a gente pode chamar de posicionamento, Murilão. Basicamente, todas as quedas, talvez não tanto a primeira, mas depois, incontestável dizer que os buias não foram muito baseados em posicionamento. A BD chegou nesse final de jogo sem nenhum abate e fez isso em uma aula de movimentação dentro de Kalahari. Fizeram uma movimentação extremamente atrasada. Ficaram dentro do gás por bastante tempo e quando a gente foi ver, eles já estavam dentro da terceira safe e garantiram então este final de jogo belíssimo pra gente. Pifon, mandaram uma mensagem pra BD assim, segue o líder. Eita. A BD seguiu, só que ela não tá seguindo pra ficar atrás, ela tá seguindo e quer dominar esse topo. E esse duelo em paralelo tá absurdo. Não, o duelo tá insano aí, mas eu queria parabenizar a equipe da BD, na minha opinião é uma equipe completíssima. A equipe sabe jogar rushando, sabe jogar se posicionando, sabe marotar, e foi isso que, como a Camelota disse, como a Aninha disse, pô, seguraram o jogo todo dentro do gás, se posicionaram e no momento certo, ideal, conseguiram fazer ainda 8 abates, terminaram a partida com uma pontuação muito legal. E dentro de Kalahari, você fazer uma movimentação atrasada, chegar dentro da safe sem enfrentar ninguém, isso é uma coisa assim que é muito raro da gente ver. A BD, como eu disse, deu aula e consegue mais um buia pra conta, né, Murilão? E a gente vê que hoje não é um dia absurdo da BD. Eles pegaram uma reta agora, eu falava, se eu não me engano, antes dessa partida eram 30 pontos de diferença, 29 pontos de diferença, e eles estão correndo atrás. Eu tô curioso de verdade para saber como fica, mas acompanhe esse final. Gostei de ver a postura da Vivo Cage. A Vivo Cage era a equipe que tinha mais eliminações nesse momento. Trocou bem, o problema foi essa saída do gelo. O cabeção no fundo não conseguiu se manter de pé, foi derrubado. Eles tinham perdido um jogador, se eu não me engano, Tekashi um pouco antes. Então eles seguraram o que podiam com aqueles dois. Eles imaginavam que ainda poderia ter treta com a sobra do Cruzeiro. Problema é que o IGzinho teve que sair da pedra e aí os 4 estavam de olho. Aí virou um 4x2, difícil porque R7 estava atrás do carro, ele teria que andar. E aí depois Vaziri sozinho contra 4, não teve o que fazer. Tentou trocar, Fênix ainda foi derrubado pelo gás, mas essa carimbada que a BD teve foi alucinante, Ana. No mesmo dia, eles carimbaram Kalahari na segunda queda, eles carimbaram mais uma vez na terceira queda bermuda e falaram, tá pouco, eu quero 3, não foi a tríplice, um bui em cada mapa diferente, mas levaram 2 bermudas e uma Kalahari. A SS Esportes está insanamente insana. Uma primeira queda com 14 eliminações e um buia. Obviamente Kalahari, segundinha queda. Mas no segundo buia foram poucas eliminações, apenas 6. Nesse último buia já estava com 12. Foi a caça da sua 13ª eliminação. Foi a caça do nego. 14 eliminações, que é isso, SS? O que é isso, SS? A segunda equipe a conseguir 3 buias no mesmo dia dessa terceira etapa da LBFF. É um feito muito difícil de ser conquistado. E a outra equipe que tinha feito isso era o próprio Santos, que também estava quase chegando neste top 1, mas a SS não deixou. Eu tinha comentado também que o pessoal na hashtag estava torcendo muito pro Corinthians, mas o buia não veio. A SS hoje e nesse final de semana, Murilão, dominou. A minha pergunta é simples, Pifon. Depois de 2 buias, os 2 com 14 eliminações e os 2 em bermuda, eu te pergunto, será que o mapa tem um novo dono? Rapaz, o que a SS jogou hoje não tá escrito, mano. Jogaram demais, se posicionaram muito bem, tiveram uma postura muito forte ali nessa reta final de jogo. Todas as partidas que elas deram buiar, elas conseguiram, meio que, sabe, você coloca um foco, ó. Vamos pegar aquela garagem ali, vamos marcar aquela garagem ali, ninguém vai dominar. Ninguém dominava. Vamos pegar aquele morro ali, vamos dominar aquele high ground. E ninguém dava conta do time da SS. O que a SS jogou hoje tá de parabéns. E Murilão, vamos lembrar também da história dessa equipe. Uma Copa FF com bastante dificuldade.